Antes de começar este novo dia, pare por alguns minutos, respire fundo, deixe de lado por um instante as preocupações, as tarefas, as mensagens e tudo aquilo que espera por você. Porque antes de olhar para o que precisa ser feito hoje, olhe para aquele que já está cuidando de tudo. Feche os olhos, se puder, e coloque o seu coração na presença de Deus. A palavra de Deus diz em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ore comigo neste momento. Altíssimo Deus e maravilhoso Pai, nesta manhã, antes de qualquer pedido, eu quero te adorar. Eu quero reconhecer que Tu és Deus. Tu és o Senhor da minha vida. Tu és aquele que me sustentou durante a noite e me permitiu abrir os olhos para o novo dia. Talvez eu tenha acordado preocupado. Talvez eu tenha acordado cansado. Talvez exista alguma situação que já está ocupando os meus pensamentos, antes mesmo de eu sair da cama. Mas hoje eu escolho olhar primeiramente para Ti, porque os meus problemas podem ser grandes, mas Tu és maior. As minhas preocupações podem ser muitas, mas o Teu poder vai além do que eu possa imaginar. Eu te glorifico pela vida. Eu te louvo pelo ar que eu respiro. Te louvo pela oportunidade de viver mais um dia. Obrigado, porque mesmo quando eu não percebo, Tu estás trabalhando nos bastidores. Obrigado, porque a Tua misericórdia ainda permanece. Ela se renovou nesta manhã. Grande é a Tua fidelidade, Senhor. Eu não sei de tudo o que está acontecendo, mas sei que estás comigo, e isso é suficiente. Pai, recebe a minha adoração nesta manhã. Recebe os meus pensamentos. Recebe os meus planos. Recebe o meu coração. Tu és digno de todo louvor, hoje e sempre. A Tua palavra diz no Salmo 143, verso 8: Faze-me ouvir a Tua benignidade pela manhã, pois em Ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, pois a Ti levanto a minha alma. Senhor, antes de começar este dia, eu quero colocar o meu coração diante de Ti. Se existe algo em mim que precisa ser transformado, mostra-me. Se existe algum pecado que preciso confessar, ajuda-me a reconhecê-lo. Perdoa as minhas palavras erradas. Perdoa as atitudes que não agradaram a Ti. Perdoa as vezes em que eu agi pelo orgulho. Perdoa quando permiti que a ansiedade fosse maior do que a minha confiança em Ti. Perdoa quando tentei controlar aquilo que deveria simplesmente ter entregado nas Tuas mãos. Senhor, limpa o meu coração. Eu não quero carregar culpa para dentro deste novo dia. Eu não quero viver preso aos erros do passado. Obrigado, porque em Cristo existe perdão. Portanto, lava-me, Senhor. Renova os meus pensamentos. Restaura a minha fé. E ajuda-me a caminhar hoje em novidade de vida. Que as minhas palavras sejam melhores. Que as minhas atitudes sejam diferentes. Que eu consiga enxergar as pessoas com mais amor.
paciência e misericórdia. Guia-me pelo caminho que devo seguir. E quando eu não souber o que fazer, ajuda-me a confiar em Ti. A palavra do Senhor nos mostra em Marcos capítulo 1, versículo 35, que Jesus se levantava de madrugada, quando ainda estava escuro, e ia para um lugar deserto para orar. E nesta manhã, seguindo este exemplo, nós também paramos para falar contigo. Senhor, vai à minha frente neste dia. Prepara o caminho. Livra-me de todo o mal. Guarda os meus passos. Dá-me sabedoria para tomar decisões. Coloca as palavras certas na minha boca e impeça que eu fale aquilo que possa ferir alguém. Senhor, abençoa os meus encontros de hoje. Que eu encontre pessoas que tragam paz e que eu também seja uma pessoa que leve paz aos outros. Pai, eu também entrego a Ti a minha família. Protege cada pessoa que eu amo. Guarda aqueles que estão saindo para trabalhar. Guarda aqueles que estão estudando. Guarda aqueles que estão viajando. Onde eu não puder estar, que a Tua presença esteja. Coloca os Teus anjos ao redor daquele que amo e conduz cada um segundo a Tua vontade. Senhor, também entrego a Ti o meu trabalho e todas as minhas responsabilidades. Dá-me força, dá-me concentração, dá-me sabedoria, e que eu faça aquilo que está diante de mim com excelência, honestidade e integridade. Se houver uma porta que precisa ser aberta, abre no tempo certo. Se houver uma porta que precisa permanecer fechada, dá-me sabedoria para aceitar. E, Senhor, eu também quero apresentar diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta oração neste momento. Tu conheces esta pessoa melhor do que eu. Conheces as suas lutas, as suas dificuldades, cada lágrima derramada, os seus pensamentos e as suas necessidades. Visita esta vida hoje. Leva consolo, leva força, leva direção, leva cura para aquilo que somente Tu pode tocar. Que essa pessoa receba a Tua presença, em nome de Jesus. Também olhamos para a Tua palavra e ela declara no Salmo 118, verso 24: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Pai, obrigado por este novo dia. Obrigado porque estou aqui. Obrigado pela oportunidade de recomeçar. Obrigado pela noite que passou. Obrigado por cada livramento que eu nem sequer percebi. Obrigado pelas pessoas que colocaste na minha vida. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado pelas portas que já abriste. E até mesmo pelas portas que fechaste. Porque sei que os Teus caminhos são melhores que os meus. Obrigado, Senhor, porque eu não preciso enfrentar hoje com as forças de ontem. A Tua misericórdia se renovou. A Tua graça se renovou. A Tua fidelidade continua a mesma. Talvez eu ainda não saiba como alguns problemas serão resolvidos, mas desde já Te agradeço, porque não preciso ter todas as respostas para confiar em Ti. Eu agradeço pelo que tenho, agradeço pelo que ainda estou esperando e agradeço também pelo que Tu estás preparando, sem que eu consiga enxergar. E hoje eu tenho os olhos
para perceber as pequenas bênçãos e eu saiba agradecer por aquilo que muitas vezes considero comum, pelo alimento, pela minha casa, pelas pessoas que amo, pela oportunidade de trabalhar, pela oportunidade de aprender, pela vida. Obrigado, meu Deus. E agora, Senhor, eu entrego este dia completamente em Tuas mãos. Mas a Tua palavra diz em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Então hoje eu escolho confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem saber que acontecerá nas próximas horas. Eu confio em Ti. Toma os meus planos, toma as minhas preocupações, toma os meus medos, toma aquilo que eu não consigo controlar. Vai à minha frente, Senhor, caminha ao meu lado. E quando eu estiver diante de uma dificuldade, lembra-me de que não estou sozinho. Quando eu estiver cansado, renova as minhas forças. Quando eu estiver ansioso, traz paz ao meu coração. Quando eu estiver diante de uma decisão, dá-me sabedoria. Quando eu estiver diante de uma oportunidade, dá-me coragem. E quando este dia terminar, que eu possa olhar para trás e reconhecer: Deus esteve comigo. Que a Tua presença acompanhe a minha casa, a minha família, o meu trabalho, os meus caminhos. E tudo aquilo que eu fizer hoje, eu entrego este dia a Ti. Não seja feita apenas a minha vontade, mas a Tua vontade. Porque eu sei que os Teus planos são maiores que os meus. Eu sei que a Tua fidelidade não falha. E sei que nas Tuas mãos estou seguro. Obrigado por me ouvir. Obrigado por estar comigo. Obrigado por mais uma manhã. Em nome de Jesus. Amém. E agora, siga o seu dia com fé. O que você não consegue controlar, entregue a Deus. O que estiver ao seu alcance, faça com sabedoria. E lembre-se, as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã. Que Deus abençoe o seu dia, proteja a sua casa e conduza cada um dos seus passos.